Boa noite a todos. É com muito prazer que recebemos hoje em nossa subseção, ainda que de maneira virtual, o Dr. Ronaldo João Roth, ele que é juiz da Justiça Militar do nosso estado de São Paulo e vai compartilhar conosco seus valiosos conhecimentos abordando o tema ciclo completo de polícia e a segurança pública. Esse encontro de hoje é promovido pela nossa querida Comissão da Segurança Pública, muito bem conduzida pelo competente presidente, Dr. Eugênio Alves da Silva. E hoje também estamos com a nossa Comissão de Cultura e Eventos super atuante, representada pela doutora Paula Catelani. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês nesta noite, aceitando o convite para brilhantar os trabalhos da nossa subseção. Antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de realizar aquelas advertências iniciais que muitos de vocês já conhecem. A primeira é que aqueles que estejam utilizando dispositivos móveis, que façam a renomeação dos seus dispositivos, tá? Quem tiver dificuldade pode acionar as nossas colaboradoras Elaine e Adriana através do chat. A segunda é pedir para que todos os presentes insiram o nome completo e e-mail através do nosso chat, porque é através dessas informações que os nossos colaboradores oportunamente encaminharão para a Comissão de Cultura e Eventos AB São Paulo, que ficará encarregada de expedir os respectivos certificados de participação. Por isso é muito importante a adoção dessa providência. E o terceiro lembrete é que essa palestra está sendo gravada e oportunamente será disponibilizada no nosso Facebook, canal do YouTube e site institucional. Portanto, aqueles que não quiserem fazer uso da sua imagem, mantenham os seus dispositivos bloqueados através da ferramenta Stop Video, que fica localizada no lado esquerdo do rodapé inferior do aplicativo. Perfeito? Agora sim, sem mais delongas, transmito a palavra ao nosso presidente da comissão anfitriã, Dr. Eugênio Alves da Silva, que realizará os cumprimentos iniciais ao nosso querido palestrante e também a leitura de seu currículo. Com a palavra, Dr. Eugênio. Obrigado, presidente. Boa noite, nobre juiz, atuante na nossa tão saudosa e tão antiga Justiça Castrense, Dr. Ronaldo João Roth, que abrilhanta hoje a nossa Praia Grande aí com a palestra que irá se iniciar. Agradeço também a presença dos demais causídicos, estudiosos do direito, aos militares também que estão participando, policiais civis, né, e a todos aqueles que têm o interesse no assunto. E o assunto é muito relevante e a mudança do direito nós temos que estar acompanhando. E, sem mais delongas também, o nosso expositor, o juiz Ronaldo João Roth, juiz militar da primeira auditoria de Justiça Militar do Estado de São Paulo, é coordenador e professor da pós-graduação de Direito Militar na Escola Paulista de Direito, EPD, é também professor de Direito da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde formam os oficiais da Polícia Militar do nosso estado. É autor também de várias obras jurídicas na Justiça Castrense, bem como vários artigos escritos aí, tanto em livros quanto em revistas. E, se eu for passar aqui todo o currículo completo do nosso expositor, passarei mais da metade do tempo da live aí. Então, para que sejamos breves, né? E, lógico, o assunto nos interessa muito, passo a palavra para o nosso expositor, doutor Ronaldo, tem a palavra. Muito obrigado. Inicialmente, aí, boa noite a todos. Tá? Um cumprimento especial aqui ao presidente da OAB Praia Grande, né? O doutor Gonçalo Menezes, que teve aí a gentileza de, né, referendar o nosso nome aí para essa live. Cumprimento aí também o doutor Eugênio Alves da Silva, que é o
que atua na Comissão de Segurança Pública da OAB, com muita proeminência, e também cumprimento a doutora Paula Catelani, né, que também aí é diretora de Cultura e Eventos, né, da OAB Praia Grande. Né. Cumprimento todos os presentes, já vi muita gente aqui por nome ou por fisionomia aí conhecida, então um abraço especial a esses amigos, né, que a gente se revê nesse momento, e também a todos os interessados que estão aí prestigiando, né, a OAB Praia Grande, nesse tema, né, um tema que realmente é envolvente, e nós vamos procurar aqui trazer algumas luzes aí, fazer algumas provocações aí a respeito dessa questão, né? Então, inicialmente são essas palavras aí. Eu não poderia também deixar de registrar, né, até porque o convite e o ambiente aqui é da OAB, e dizer que no meu currículo, né, palestras físicas na OAB eu tenho mais de 40, nas subseções, na seccional, isso envolve capital, interior e litoral. Agora, nesse modo à distância, são as lives aí, né? Durante 7 meses aí, né? Essa aqui é a minha 21ª live, né? 14 delas foram com a OAB, né? OAB de outros estados, né? OAB aqui vizinho, Praia Grande, a São Vicente, Diadema, né? A própria seccional, enfim. Mas eu quero, com isso, agradecer, né, ao OAB toda essa sensibilidade, esse carinho aí com a nossa pessoa, né, porque, acredito eu, né, sou o magistrado que mais aí a OAB convida para palestras, né, e isso é uma questão muito importante a gente deixar registrado, né, que me deixa muito alegre, né? Muito alegre, até porque tenho alunos aí na pós-graduação que são advogados, são, né, atuantes aí já nos vários ramos do direito, e é muito bacana a gente se encontrar aqui num ambiente aí acadêmico para a gente discutir aí temas de importância não só para a OAB, né, mas em especial para a segurança pública, né, e para os estudiosos aí do direito, né. O nosso tema, então, hoje é o ciclo completo de polícia, né. Esse é um tema muito esperançoso, vez que ainda no Brasil nós não temos o ciclo completo de polícia, mas estamos caminhando para ele, né? Então, a minha palestra ela vai abordar, né, o sistema atual. Nós vamos fazer aí uma análise, ainda que superficial, do sistema vigente, né? E depois nós vamos tratar, numa segunda parte, o próprio ciclo completo de polícia, né? Passando entre um sistema e outro, né, por uma prática que também já está sendo adotada no Brasil, que é o termo circunstanciado de ocorrência, né? O termo circunstanciado de ocorrência, ele fica exatamente no meio do caminho aí, né? Então, feitas essas primeiras considerações, né, vale lembrar aqui que o nosso constituinte, né, originário aí na nossa Constituição Cidadã, inaugurou, né, na história do direito constitucional, um capítulo específico para a segurança pública. Nós não tínhamos ainda, na nossa lei maior, um capítulo cuidando, então, desse tema, né, tão precioso, tão importante, tão essencial, e agora contemplado, então, como direito fundamental. É assim que a segurança pública deve ser vista, né? Os órgãos policiais, em verdade, né, eles têm um papel essencial, que é o de proteger o cidadão,
né? É esse o papel dos órgãos policiais, né? E, evidentemente, que nesse mistério de proteger o cidadão, né, os órgãos policiais também têm o dever de enfrentar a criminalidade, né? E não só enfrentar a criminalidade, né? Tem o dever de reprimir a criminalidade, que são situações diferenciadas, né? No Brasil, né, o modelo aqui adotado desde a vinda da família real, que aqui, né, se enraizou em 1808, nós tivemos logo a seguir a adoção de um modelo de polícia que vigora até hoje. Então, o modelo de polícia no Brasil, ele pouco ou muito pouco ele evoluiu desde a sua adoção na fase do Império, né? Brasil Império. E hoje, né, este modelo ele tem como origem, né, a época aqui trazido, o modelo francês, modelo de dualidade de polícia, que vai então, por um lado, prestar a prevenção, cuidar da prevenção, e do outro lado, especificamente, cuidar da repressão, papel esse da polícia judiciária. Então, basicamente, esse é um modelo adotado no Brasil, né, e, como eu falei, pouco mudou. Em verdade, a nossa Constituição Federal traz lá no artigo 144, né, um sistema de segurança pública, muito bom, por sinal, né, até porque inaugurou na história constitucional esse tema, e ao declarar, né, que a segurança, né, é dever do Estado e responsabilidade de todos, né, tem aí como eixo a incolumidade pública, a insalubridade pública, né, e também as infrações penais, estrutura, então, um sistema do qual 6 órgãos policiais são órgãos permanentes, são órgãos obrigatórios. E um órgão policial é um órgão facultativo. Então, nós temos aí, no plano federal, né, a nossa Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Agora, mais recentemente, né, a Polícia Penal, na esfera federal também. Na esfera estadual, nós temos aí a nossa importante Polícia Civil e a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares, né? Cabe destacar aqui que, em relação aos órgãos estaduais, a instituição militar, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, né, na quase totalidade dos estados, ela é uma dupla instituição. Nós temos exatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né? No estado de São Paulo, até porque é mais tradicional também, nós temos uma única instituição militar, né? E o Corpo de Bombeiros Militar pertence, integra a Polícia Militar. Daí, então, né, termos apenas um comando, né, da instituição militar, né, que ladeia aí a Polícia Civil. E, finalmente, no âmbito municipal, nós temos aí as guardas municipais. Essa sim, né, um órgão de segurança também, que ganhou corpo, que ganhou inclusive uma disciplina, né, legislativa. Todavia, né, é um órgão
facultativo, né? Porque o peso de uma guarda municipal para o município é muito grande. Então, nós temos aí muitas guardas municipais, né? Inclusive guardas municipais modelo, né? Muito atuantes, eficientes, mas em poucos municípios, né? E a razão realmente a razão econômica aí. Bom, então esses 7 órgãos, né? Distribuídos aí na esfera federal, estadual e municipal, são aqueles órgãos incumbidos, né, de cuidar, então, da proteção do cidadão, da defesa aí da sociedade e do enfrentamento à criminalidade, né, seja no aspecto preventivo, né, aquele aspecto ideal, onde a presença do policial irá inibir a atuação de infratores, né, infrações penais, seja elas crimes, contravenções penais, e, imprescindivelmente, né, a repressão constituída, então, como um instrumento aí da polícia judiciária. Feita essa apresentação, né, esta primeira colocação, nós vamos ver que, né, após, então, a previsão desse sistema de polícia na nossa lei maior, né, exatamente uma lacuna injustificável após 32 anos de Constituição Federal, que é a ausência de regulamentação da atuação desses órgãos no Brasil. Então, nós temos a diretriz constitucional, estabelecendo a previsão da missão principal de cada órgão. Todavia, vejam, o parágrafo 7 do artigo 144 ainda não foi regulamentado. Ele diz exatamente o seguinte: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Talvez nessa parte final aí nós tenhamos exatamente o salto de qualidade que ainda a nossa polícia no Brasil não ganhou, né? E é inexplicável como que justificar a atuação desses órgãos, né? Tendo aí a disciplina recepcionada pela Constituição, tratando de cada instituição dessa, todavia desordenada, todavia permitindo que uma determinada instituição ingresse no campo da outra e ausente o efetivo eficiência, o quesito eficiência, né? Volto a dizer, atribuição essa que pertence ao Legislativo Federal, mas até hoje não ocorreu, né? Isso vai explicar muita coisa, como eu vou aqui colocar para os senhores. Se nós formos perceber, né, as infrações penais no Brasil, elas têm um percentual pesado exatamente nos estados, né, por conta exatamente de abrigar aí os municípios. E no âmbito federal, né, o peso, o percentual de infrações penais é mais leve. Então, estudos aí apontam no sentido de nós termos aí 8% das infrações penais no âmbito federal e 92% do percentual de infrações penais envolvendo os estados. Isso é muito importante porque, se a gente for analisar a segurança pública, nós temos que olhar primeiramente para os estados.
né? Obviamente envolvendo os municípios, porque a federação, sim, né, tem aí um percentual preocupante, mas ele é diminuto em relação ao território brasileiro, né? Em termos de políticas públicas, em termos de estrutura governamental, né, o Brasil, seja pela sua dimensão, pelo seu território, né, pelas fronteiras que o Brasil tem, né, mereceria ser contemplado com o Ministério da Segurança Pública. Porque aí sim as questões de polícia seriam tratados efetivamente por este ministério, né? A existência do Ministério da Justiça, né, englobando a questão de segurança pública, como vemos e como vivemos, tem demonstrado que a questão de segurança pública ela fica relegada a um segundo ou terceiro plano, né? Então, as coisas têm que caminhar para essa evolução. Mas vamos aí. Dito isso, nós vamos aqui perceber que os órgãos de polícia, né, eles têm uma atuação, então, na prevenção das infrações penais, no policiamento, portanto, ou patrulhamento preventivo, e parte desses órgãos exclusivamente cuidam da repressão a essas infrações, quais sejam a própria Polícia Federal no âmbito da União e a Polícia Civil no âmbito estadual. Lembram lá que eu disse que o peso maior está nos estados, né? Quantidade de infrações penais, né? E nós temos, dentre esses 6 órgãos aí do nosso sistema constitucional de segurança pública, de polícia, apenas 2 deles cuidando da repressão a esses delitos, né? Isso é muito ou isso é pouco? Já vamos começar aqui a trabalhar neste ponto. Eu digo isso porque vou trazer para os senhores aqui, logo a seguir, alguns pontos que deixam o Brasil, né, em situação das mais críticas no mundo, exatamente em termos de segurança pública. O que é um contrassenso, né? Porque se nós temos um sistema estruturado, temos órgãos de polícia, né? Por que então a qualidade da polícia, das suas atividades, não alcança, né, não faz frente às demandas aí no Brasil, né? Em verdade, um ponto eu já apontei logo no início da minha fala. A ausência de regulamentação constitucional lá no parágrafo 7º do artigo 144. Mas não para aí. Então, vejam só, os órgãos de polícia no Brasil, eles trabalham em 2 faixas, a faixa preventiva e a faixa de repressão imediata, né? Vamos entender um pouco isso, porque isso faz parte do ciclo de polícia. A polícia, como um todo, ela tem o dever de prevenir e ela tem o dever de reprimir imediatamente. E aí nós estamos falando exatamente da situação em que a polícia está presente, seja nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal, seja a Ferroviária Federal, seja hoje a Polícia Penal no sistema penitenciário, veja, era uma ausência, era uma necessidade, hoje já foi preenchido, seja as guardas municipais aí nos municípios que as possuem, ou seja, trabalhando então na faixa de prevenção para inibir, afugentar a prática de infrações penais. E essa própria força-tarefa atuando também na repressão imediata. O que significa isso?
uma vez que o policiamento ou patrulhamento preventivo se depara com a prática de infrações penais, incumbe a eles, por lei, artigo 301 do Código de Processo Penal Comum, a prisão em flagrante delito dos infratores. E nesse ponto, veja, a nossa polícia realmente trabalha muito, né? Porque ela se empenha, ademais, no policiamento preventivo e ela realiza, sim, uma efetiva repressão imediata. Basta ver o número de prisões que nós temos no Brasil. O Brasil prende muito. E falando em prender muito, aí sim já vamos para as estatísticas mundiais. O nosso país prende tanto que a população carcerária no Brasil hoje é a terceira no mundo. Está atrás dos Estados Unidos e da China. Em seguida vem o Brasil. Aliás, o Brasil ultrapassou a Rússia em termos de sistema de população carcerária que alcança mais de 770 mil pessoas recolhidas, né? Sem contar os mandados de condenação, de prisão por condenação, que estão abertos, né? O nosso sistema penitenciário, então, acaba sendo deficitário, como está. Imagine, então, se todos os condenados fossem recolhidos ao cárcere, né? Provavelmente nós alcançaríamos o segundo país no mundo, que é a China, em população carcerária. Mas, dito isso, eu quero trazer aqui também a discussão que o nosso país é um dos países mais violentos no mundo. Basta ver que das 50 cidades mais violentas no mundo, 17 pertencem ao Brasil. Esses dados, portanto, acabam assustando, né? Acaba um estudioso aí vendo, então, outras necessidades a serem supridas. Eu havia falado aí do ciclo de polícia envolvendo a prevenção e a repressão imediata. Esse procedimento existe em todo o Brasil, envolvendo, portanto, os principais órgãos aí, né? Todavia, apenas 2 deles ficarão com a missão espinhosa e fundamental também, que é a de realizar as investigações policiais, que envolve o quê? Não só a repressão àquelas ocorrências conhecidas, essas levadas pelo policiamento ou patrulhamento ostensivo e preventivo, né? Quando da repressão imediata, mas, importante, o dever de apurar as infrações penais de autoria desconhecida. E aí o universo é muito grande. Para vocês terem uma ideia, trago aqui uma estatística nossa aqui, né? Aqui do estado de São Paulo, porque boa parte do nosso público aqui, inclusive policiais, militares, policiais civis, advogados, são aqui do estado de São Paulo, né? Então, eu aqui preparei algo não muito aprofundado, mas apenas para trazer, né, algum interesse maior. Eu peguei aqui a produtividade da Polícia Militar. Neste ano, no período de janeiro a setembro de 2020. Então, resumidamente, nós vamos ter aí Polícia Militar, 85 mil policiais militares, distribuídos em 645 municípios do estado,
que tiveram a apreensão de 180 toneladas de droga. 95 mil pessoas presas. Veja, só esse ano 95 mil. População carcerária, 770 mil. Já dá para a gente ver o tamanho, o trabalho da polícia, como é assustador, né? Em termos de produtividade. 1,5 milhão de chamadas via 190, que é aquela que o cidadão em socorro, né? Dia, noite, fim de semana, enfim, ele liga para 190, emergência. 6 mil armas de fogo apreendido e 27 mil veículos recuperados. Muito bem, essa estatística que eu trago aqui do nosso estado, neste ano, ela merece aplausos pelo trabalho altamente eficiente realizado pela Polícia Militar, que, como eu falei, assim como outros órgãos, tem um papel preventivo, mas também tem o de repressão imediata, que é exatamente essa produtividade que nós estamos aqui apontando, né? Agora eu pergunto, 27 mil veículos recuperados, isso vai implicar o quê? Uma investigação para cada um dos veículos furtados ou roubados para se chegar ao autor. Nessas 6 mil armas apreendidas, a mesma coisa. Nessas 180 toneladas de drogas apreendidas, uma investigação para se chegar à autoria. Por quê? Porque o trabalho da polícia preventiva, que atua também na faixa de repressão imediata, ela vai ter uma produção muito alta e vai carrear isso a únicas duas polícias, Polícia Federal, quando o crime for federal, Polícia Civil, quando o crime for estadual. De tal sorte que caberá exclusivamente a essas duas instituições a investigação desses crimes. E eu pergunto, essas polícias realizam essa investigação? Aí nós caímos numa outra questão, uma questão muito complicada, que é o índice de resolutividade dos crimes apurados, né? Então, a resolução dos crimes, ela é um dos piores no mundo. E é fácil explicar isso, né? Se o órgão investigatório está atolado pela demanda trazida pelos órgãos preventivos, ou de repressão imediata, como quiserem, né? Não sobra espaço, não sobra tempo, não há efetivo para que os órgãos investigatórios realizem as suas investigações. E aí o caos, a impunidade. Se nós partirmos aí para o crime mais grave da sociedade, que é o homicídio, e podemos ficar só nele, porque se formos incorrer nos outros, né, sairemos todos aqui muito frustrados, né? Mas se nós temos uma quantidade de crimes, de homicídios dolosos, dia, né, que ultrapassam aí 160 pessoas mortas dia, que isso vai dar aí 57 mil, 59 mil pessoas ano mortas. Há de se perguntar, o crime mais grave na humanidade, que é o homicídio doloso, qual é o índice de resolução das investigações no Brasil? E veja, nós estamos tratando do crime principal. Porque se formos trazer aqui roubo, se formos trazer furto, nós se perdemos, é o mar. Mas vamos ficar nesse crime principal.
Veja, os senhores acreditam que o índice de resolução no Brasil seja quanto? 80%? 60%? 50% de resolução? Então, diariamente, no Brasil, né, nós temos aí 27 unidades da federação. Desses 160 homicídios dia, quantos são elucidados? E aí nós chegamos à estatística que deixa o Brasil na lanterna do mundo, né? Nós não conseguimos ultrapassar 8% de resolução de crimes. Isso significa que para cada 100 crimes no Brasil, e na verdade nós temos 160, né? Para cada 100 crimes no Brasil, apenas 8 deles vão ser elucidados. Os outros 92 vão passar para o ano seguinte, e assim sucessivamente. Os órgãos de investigação não conseguem chegar à autoria. Obviamente que esse sistema, e eu estou fazendo uma síntese do sistema atual, é um sistema de dualidade de polícia, né? Polícia preventiva e polícia repressiva. Já que eu falei em estatísticas de homicídio, né, isso assusta um pouco, é só a gente pegar o mapa da violência, né, o Atlas da violência, e que anualmente é produzido, né, nós vamos perceber o seguinte, né, se tomarmos por base 57 mil mortos ano, estamos falando de homicídios dolosos. O Brasil tem mais que isso. Mas se tomarmos 57 mil pessoas mortas ao ano, nós vamos perceber que essa cifra negra de 56 mil mortos, homicídio doloso, supera a guerra no Iraque em 10 anos, onde existiram 17 mil mortos. Supera os 9 anos de guerra no Vietnã, onde ocorreram 58 mil mortos americanos. Nós temos esse valor ao ano, enquanto aqui nós temos décadas. Então, isso é realmente assustador e traz aí a reboque um outro fator. Como a segurança pública é um direito fundamental, se o Estado não consegue realizar o seu dever, que é reprimir os crimes, gerando, portanto, impunidade, o que nós vamos ter aqui efetivamente? Nós vamos ter aqui um crime contra os direitos humanos. E isso não pode passar despercebido numa análise primeira aqui de segurança pública. Esse é o quadro resumido, né? Mas eu poderia aqui pegar 2 exemplos, né? E aí vocês vão entender o caos que se encontra a segurança pública no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, né, todos acompanham, veem, né? Recentemente o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tomou uma medida impedindo, inclusive, operações aéreas, né, com uso de helicóptero, tal, nas comunidades no Rio de Janeiro, para evitar, né, creio eu, os confrontos, etc. Tal. Mas no Rio de Janeiro, em especial, nós tivemos aí um procurador de justiça que chefiou o Ministério Público por 4 gestões consecutivas, né? São 2 anos cada gestão, ficou então à frente do MP por 8 anos, né? É o doutor Marfan Martins Vieira. E em 2015, ele deu uma bela entrevista no Conjur. Se vocês forem acessar, terão essa entrevista na íntegra. Mas, basicamente,
o que exatamente o chefe do MP lá do Rio de Janeiro, nessa entrevista, espelhou. Veja que ele já estava pela 4ª vez à frente da chefia do Ministério Público. Então, é um profissional altamente gabaritado, respeitado e com conhecimento inigualável nessa matéria, né? Ele apontou que a atividade investigatória não tem a eficiência necessária, está falando do Rio de Janeiro, né, para produzir ações penais. E a consequência é terrível, porque isso causa impunidade. A impunidade, diz ele, é a mola para os novos crimes. Se o crime não traz consequência nenhuma, se não há resposta para a atividade criminosa, isso funciona como estímulo para novos crimes, né? O interessante nesta entrevista, ela é longa, é que, em virtude da baixíssima produtividade investigatória, o Poder Judiciário começou a extinguir varas criminais, porque o Ministério Público não oferecia denúncias. E não oferecia denúncias porque não havia investigação. Então, eu estou aqui apenas, en passant, trazendo aqui um dos estados muito importantes da nossa federação, o Rio de Janeiro. E aí, eu vou agora me apegar aqui a um caso específico no estado de São Paulo. Todos aí se lembram, o próprio doutor Eugênio deve se lembrar bem, porque é recente. Tivemos aqui uma série de assassinatos, né, na Grande São Paulo, na área oeste da Grande São Paulo, envolvendo lá os municípios de Osasco, Carapicuíba e Barueri, né? É mais ou menos nesse triângulo aí. E numa única noite, em 4 ou 5 locais distintos, né, 19 pessoas tiveram as suas vidas eliminadas, né, por execução pura, praticadas, e todos tiveram acesso a isso, porque a maioria dessas execuções foi gravada, né, com câmeras de monitoramento, e muito exploradas isso na imprensa, de tal sorte que nós víamos ali vários infratores com armamento pesado, com um modus operandi muito característico, né, de facções, enfim, executando pessoas, né? E como esses locais eram um pouco distantes entre si, não poderia, né, seria impossível apenas um grupo de delinquentes praticar o mesmo fato em 4 ou 5 lugares, quase que ao mesmo tempo. A conclusão, então, para aqueles que se debruçaram no estudo dessa questão, é que nós tínhamos ali, no mínimo, 15 pessoas envolvidas, no mínimo 15 pessoas envolvidas, para conseguir, quase que simultaneamente, tirar a vida de inocentes, enfim, desarmados, foram executados conforme apontam as câmeras, né, as gravações desses crimes, enfim. Bom, isso gerou uma grande comoção, né, não só do Estado, da sociedade. O governador, inclusive, ofereceu, à época, um prêmio lá para quem desse pista dos autores, enfim. O secretário de Segurança Pública, né, muito eficiente, muito preocupado, foi até o local dos fatos, montou uma força-tarefa. Essa força-tarefa ultrapassou 400 policiais envolvidos, civis e militares. Foi uma grande força-tarefa para o quê? Reprimir 19 crimes, a chacina de Osasco, que ficou assim denominada. Muito bem. Eu pergunto para os senhores, né,
Isso foi, o doutor Eugênio vai me lembrar o ano, enfim, mas isso faz aí cerca de uns 4 anos atrás, aí foi ali para 2016, esse fato, salvo engano. Qual foi o resultado dessa força-tarefa? Né? Se reuniram os melhores policiais, né? O próprio secretário de Segurança Pública comandou isso, foi ao local dos fatos, o governador também investiu ali preocupação para isso ser elucidado. Bom, o que tivemos depois, ao final das investigações? Quem acompanhou os casos sabem que, né, nós tivemos 20 policiais militares presos. 20. Ao final de um ano, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 2 policiais militares. Os outros 18 ficaram um ano presos e não tiveram denúncia, porque não havia prova contra eles. E, além dos 2 policiais militares, também um guarda municipal foi envolvido nessa denúncia. Ou seja, desse episódio que eu acabei de resumir aqui, e a mídia, né, os registros aí, quem for procurar vai ter aí melhor precisão sobre os fatos, se resumiu a 3 pessoas. Interessante. Esses 3 estão presos até hoje, acabaram sendo julgados, acabaram sendo condenados. Em grau de recurso, os julgamentos foram anulados por vícios aí variados e vão ser julgados novamente. Mas o mais interessante neste caso é que a nossa polícia, com toda essa força-tarefa de mais de 400 policiais, conseguiu chegar apenas e tão somente a 3 nomes. E desses 3 nomes, com certeza, pelo menos daquilo que se sabe, não foram identificados como executores, mas sim como partícipes do crime. Ou seja, colaboraram de qualquer forma. Seja por mensagem de WhatsApp, seja por, né, prestarem alguma informação que pudesse ser útil àqueles fatos apurados. Então eu volto a dizer, veja, se crimes dessa grandeza não consegue, a polícia não consegue chegar à autoria, o que falar de centenas de crimes que ocorrem diariamente? Estamos falando de homicídio doloso. Serão eles? A polícia vai chegar aos seus autores? Evidentemente que não. E as estatísticas estão aí a provar. Bom, dito isso, agora sim, nós entramos para um outro aspecto. E aí, veja, que eu fiz um resumo até muito real, muito impactante da nossa polícia no Brasil. Como melhorar isso? Muito bem. Nós temos instrumentos para melhorar isso. Volto a dizer, o parágrafo 7º do artigo 144, que até hoje não foi regulamentado, depois de 32 anos de existência da Constituição Federal, seria um caminho. Caminho esse que compete ao Legislativo Federal. Né? O segundo caminho, né, esse envolve as infrações de pequeno potencial ofensivo. Ou seja, aquelas infrações que o legislador denominou como de menor expressão e tem como disciplina a Lei 9.099 de 95. Todos sabem que esta lei, diante aí do princípio da informalidade, da oralidade, da celeridade, ela vai permitir a solução desses casos, o registro desses casos, de uma maneira muito simples. Né? Não se confunde com investigação, o legislador diz isso. Para o quê? Para facilitar a vida do cidadão. Né? Então, a Lei 9.099 ela veio com uma bandeira de esvaziar a população carcerária. Ou seja, ela trouxe o método, o meio consensual para se resolver essas pequenas infrações penais, né?
lesão corporal leve, lesão corporal culposa, não é isso? Ameaças, né? Porte de armas, enfim. De uma forma mais objetiva, mas o que ocorreu? A nossa Lei 9.099, ela, na verdade, demonstrou, poucos anos depois da sua vigência, que esses crimes se avolumaram. E o próprio GCRIM, que teria aí, né, uma celeridade na solução dessas questões, também ficou inchado. Bom, mas aí nós vamos para o trabalho de polícia, né? Como nós temos no sistema vigente uma dualidade de polícia, ou seja, aquela polícia que atende a ocorrência preventivamente, aquela polícia que prende ostensivamente, e ela vai carrear isso ao distrito policial, o que nós vamos ter no distrito policial? Uma duplicidade de procedimentos. Aquilo que é feito, então, pela polícia preventiva é refeito da mesma maneira na delegacia de polícia. Se nós tivéssemos aí com folga, ou seja, né, tivéssemos aí com controle das infrações penais, não tivéssemos as estatísticas aí como o pior do mundo, nós poderíamos dizer assim que este sistema que vigora desde, né, o Brasil Império, poderia continuar sem necessidade de alteração. Mas não, veja, nós estamos vivendo e sofrendo, né, um sistema policial já obsoleto, já ultrapassado, né, que não consegue vencer as infrações penais e, pior, que causa impunidade. Já dizia Beccaria, né, em 1764, que o principal não é a punição alta, né, as penas altas, tal. O necessário é o quê? É que não se deixe a impunidade. Todo crime tem que ser responsabilizado. Essas lições de Beccaria, que dividiu o direito penal, né, contemporâneo, estão vigentes até hoje. Mas, aqui no Brasil, o sistema é esse. E por que nós estamos colocando dessa forma? Veja, porque, curiosamente, o Brasil é o único no mundo, vou repetir, o Brasil é o único no mundo a ter esse sistema. Esse sistema de duplicidade, esse sistema onde a polícia judiciária, ao registrar as ocorrências atendidas pela polícia preventiva, faz exatamente a mesma coisa. Então, nós temos aí desperdício de tempo, desperdício de mão de obra e, pior, o cidadão envolvido numa ocorrência de pequeno potencial ofensivo, ele tem que ser levado quilômetros do local dos fatos, em determinadas regiões até 400 quilômetros ou mais, a extensão do Brasil é muito grande, para uma delegacia de polícia, onde aquele registro feito no local dos fatos vai ser refeito de igual maneira na delegacia de polícia. E mais, agravado pelo fato desse cidadão ficar horas empenhado no registro dos fatos, quando ele poderia ter sido liberado, né, no sítio dos fatos, no local da ocorrência. Bom, muito bem. Aí nós entramos no termo circunstanciado de polícia, TCO, de ocorrência, termo circunstanciado de ocorrência. Essa a denominação de um registro mais rebuscado envolvendo as infrações da Lei 9.099, ou seja, os crimes de pequeno potencial ofensivo. E olha que coisa curiosa. O TCO
que é uma maneira simplificada de se registrar e resolver os pequenos delitos, como diz o legislador, deveriam e poderiam, no Brasil todo, vir a favorecer o cidadão. Mas, apenas e tão somente, hoje, 14 unidades da federação realizam o TCO pela Polícia Militar. Então, nós temos o Distrito Federal e mais 3 estados. E o mais curioso disso é que o primeiro estado a realizar o TCO no Brasil foi São Paulo. A Polícia Militar, por mais de 5 anos, realizou o TCO. E muito bem, com inclusive chancela do próprio Poder Judiciário, Conselho Superior da Magistratura, né, autorizando a Polícia Militar a realizar este procedimento. Mas, por motivos aí não bem esclarecidos, a Secretaria de Segurança Pública proibiu a Polícia Militar de fazer, aqui no estado de São Paulo, o TCO. Veja, aquilo que era bom para o cidadão, aquilo que resolveria, né, num acidente de trânsito, uma lesão corporal culposa ou até dolosa, leve, poderia ser resolvido no local sem necessidade de prisão? Não. Porque foi proibido, então a Polícia Militar registra o fato no local onde ocorreu e conduz as partes à delegacia de polícia. Agora, na delegacia de polícia vão chegar outras ocorrências. E essas viaturas, né, que saem do policiamento deveriam ser brevemente liberadas ao chegar na delegacia, mas não. Os registros do tempo que isso leva, aquela fila de ocorrências para serem registradas na polícia, além de retirar o policiamento ostensivo, acaba resultando em duplicata. Bom, então, gente, diferentemente do estado de São Paulo, né, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal, Tocantins, Piauí, que é um estado que eu respeito muito, eu tive lá meia dúzia de vezes, né, fiz lá 3 palestras lá, enormes lá no Piauí. Em 4 meses o Piauí implantou o termo circunstanciado de ocorrência no seu território e hoje está frutificando pró-cidadão. Enquanto São Paulo não pode realizar o TCO, ou a Polícia Militar não pode realizar o TCO por uma imposição da Secretaria de Segurança Pública. Bom, por que eu estou falando do TCO em uma palestra que envolve o ciclo completo de polícia? Eu, num primeiro momento, descrevi o nosso sistema, o grande problema do sistema vigente, abordei particularmente os crimes de menor potencial ofensivo, que poderiam e deveriam ser resolvidos de maneira célere, informal, como diz a lei, mas não são. Aqui em São Paulo houve até a proibição por parte da Secretaria de Segurança nesse sentido, enquanto nos outros estados esse tipo de procedimento é realizado sem problema algum, com a chancela do Poder Judiciário e do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, analisando discussões sobre o TCO realizado pela Polícia Militar, já tem vários precedentes no sentido de que a Polícia Militar é legítima, sim, para realizar estes pequenos registros, né? Se nós formos levar em conta, e eu falei do homicídio, não falei em outros crimes, mas aqui tem um registro de, no Brasil, a cada minuto nós temos um roubo, né? Em 2015, nós tivemos aí 242 mil veículos roubados, 270 mil furtados. Então, as nossas estatísticas são estrondosas, a produção da polícia preventiva é muito grande,
Todavia, nós temos um problema no Brasil, a polícia investigativa. E agora sim, nós abordamos o tema principal da nossa palestra, qual seja, o ciclo completo de polícia. Veja, o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, ele é o primeiro degrau para nós alcançarmos o ciclo completo de polícia. Né? Em verdade, o que é o ciclo completo de polícia? Nós vamos perceber que o ciclo completo de polícia ele vai deixar o modelo de ciclo de polícia preventivo-repressivo para tornar cada agência policial, cada órgão de polícia, assim como existe em todo o mundo, só o Brasil que ainda adota esse sistema obsoleto, vigente, o ciclo completo de polícia, então, irá permitir que cada órgão policial, lá previsto no artigo 144 da Constituição Federal, realize o quê? Todas as atividades, todas as etapas de polícia. Quais sejam? O policiamento preventivo, o registro de ocorrências, a repressão imediata e a repressão imediata. Ou seja, o ciclo completo de polícia vai estabelecer, então, que cada órgão de polícia, eu falei logo no início da palestra, nós temos 6 órgãos obrigatórios, né, e um facultativo, irão possibilitar a estes 6 ou 7 órgãos, como queiram, realizar todas as atividades de polícia, sem a necessidade de duplicata, ou seja, o melhor agente para apurar o fato é aquele que está no local dos fatos. Então, no ciclo completo de polícia, o mesmo policial que foi acionado em virtude de um crime, ele já vai coletar as provas, ele próprio vai investigar e ele próprio vai prender. No Brasil, estamos no sistema arcaico, né, que não evoluiu. Copiou a França, só que a França evoluiu. A França tem o ciclo completo de polícia, a Itália tem o ciclo completo de polícia, o Chile tem o ciclo completo de polícia, o mundo todo tem o ciclo completo de polícia, mas o Brasil não. O Brasil estagnou com polícia, de um lado, preventiva, e do outro lado, a polícia judiciária, ou seja, aquela que vai investigar e registrar as infrações penais. Né? E aí eu trago para os senhores aqui, já me inclinando, já para o final da exposição, depois nós vamos enfrentar as perguntas, né? Alguns pontos importantes. Né? Por exemplo, qual é o parâmetro investigatório internacional? Veja, se nós pegarmos uma agência policial no mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, enfim, veja, a média do efetivo empregado na investigação é de 13%. E o efetivo empregado no policiamento preventivo e ostensivo é de 77%. Isso é importante? Por quê? Porque esse é o modelo que dá certo, ciclo completo de polícia. No Brasil, o que temos? Se nós formos pegar aqui no estado de São Paulo, né? Mereceria depois uma pesquisa, uma coisa mais apurada, tal. Mas aqui para uma live, para uma conversa aqui mais informal, nós temos aqui o efetivo da Polícia Militar em torno de 85 mil homens e mulheres no estado de São Paulo, para fazer efetivamente apenas o trabalho preventivo e de repressão imediata. Muito bem, e o efetivo da Polícia Militar? Nos moldes internacionais, seria 13% desse efetivo. Mas não, aqui nós temos 50%. O efetivo da Polícia Civil passa dos 40 mil.
E veja, mesmo acima do dobro nos parâmetros internacionais, a Polícia Civil não consegue vencer a demanda de crimes. Ela, quando muito, consegue atender, registrar por duplicata aquelas prisões que são levadas pela Polícia Militar, que vão dar ensejo a inquéritos policiais, né, que vão gerar denúncias e condenações lá na frente. Mas o grosso, né, o iceberg aí de infrações de autoria desconhecida, isso nenhuma polícia no Brasil consegue alcançar. Diferentemente dos outros países, né, onde o índice de elucidação de crime, né, varia de 65% a 95% nas elucidações de crimes. Vamos voltar àquela cifra que eu afirmei. Se no Brasil, de cada 100 delitos de homicídio doloso, apenas 8 são elucidados, vão responsabilizar os seus autores, 92 não serão, nos países em geral, todos eles adotam um ciclo completo de polícia, nós teremos um índice de elucidação de 65% a 95%. Então, veja que esse direito fundamental, segurança pública, está sendo aí deixado para a terceira categoria em prejuízo dos direitos humanos. E a OAB tem um papel fundamental nesse aspecto. Importantíssimo. Eu vou pegar aqui uma outra estatística. O Chile, nosso vizinho aqui. A taxa de homicídios lá no Chile é de 8% para cada 100 mil habitantes. E a resolutividade é de 80%. Chile, que adota o ciclo completo de polícia, que tem o mesmo sistema do Brasil, polícia civil, polícia militar, né? Aliás, a polícia militar lá é muito presente, né? Consegue ter 80% de resolução dos inquéritos policiais, das investigações. Aqui o Brasil não chega a 8%. Em verdade, no Brasil, nós temos 26,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. E o índice de resolutividade é abaixo de 8%. O interessante também registrar é que as carreiras policiais, né, nós falamos de 7 órgãos, todas elas aplaudem e contemplam essa mudança de sistema. Mas, dentro desses órgãos, nós temos resistência à não adoção do ciclo completo de polícia. Com essas questões aqui, que eu procurei resumir, enfim, né, já podemos aí, talvez, partir para as perguntas, etc., e trabalhar melhor esses dados, né? Agora, uma outra questão que também eu não quero deixar de passar é que esse sistema constitucional que a nossa Constituição Cidadã atual inaugurou lá no artigo 144 da Constituição Federal já foi um grande avanço. Todavia, esse avanço precisa de regulamentação, né? Nós precisamos aprimorar isso. E o salto de qualidade na segurança pública é o ciclo completo de polícia. Para tanto, eu vou dizer para vocês o seguinte, a OAB, muito preocupada com isso, em 2014, salvo engano, me convidou também para uma palestra dessa natureza. Essa palestra, inclusive, está disponível no YouTube, né, como é de praxe pela OAB, né? E agora, em fevereiro deste ano, eu fui convidado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar do ciclo completo de polícia, ou para expor exatamente o meu ponto de vista sobre essa matéria.
confesso que boa parte do que eu falei aqui eu levei lá, né? Observando aí os parâmetros de tempo, etc. Tal, né? E aí eu tenho uma boa notícia para trazer aqui sobre o ciclo completo de polícia. Porque como o Brasil clama, necessita urgentemente do ciclo completo de polícia, hoje há uma frente parlamentar cuidando desse tema. Daí, então, as audiências públicas, convidando especialistas, enfim, estudiosos da matéria, e eu acabei sendo incluído, né, por convite, assim como fui convidado hoje, né? Fico muito vaidoso até porque o convite parte da OAB para convidar um juiz para falar sobre isso, né? Não é o juiz que se ofereceu para dar palestra, ao contrário. Como eu também não me ofereci para ir na audiência pública, eu fui convidado por parlamentares, indicados, obviamente, por comandantes aqui do Estado de São Paulo, que conhecem o nosso trabalho, a nossa forma de entender. Então, eu passo aqui, aí sim, para fechar a minha exposição, tive a oportunidade de ver esta frente parlamentar lá na ocasião, quando fui fazer a exposição na audiência pública, dia 12 de fevereiro deste ano, tínhamos lá pelo menos 18 parlamentares, deputados federais, e mais um senador, o senador Major Olímpio, aqui do nosso estado de São Paulo, à frente desta questão. Então, veja bem, este tema é um tema que vai tirar o Brasil do atraso, vai acabar com esse sistema anacrônico existente na polícia no Brasil. Se a polícia prende muito, por um lado, se ela prende muito droga, muitas armas, se recupera veículos, ótimo, aplausos para a polícia preventiva e de repressão imediata. Todavia, o problema no Brasil é a impunidade. E a impunidade se resolve pelo outro lado da polícia. Mas o que eu queria dizer com isso? É que esse sistema inaugurado pela Constituição Federal, ela deveria ter um índice de eficiência muito maior do que tem. Já disse uma causa, ausência de regulamentação no parágrafo 7º do artigo 144. Mas o outro aspecto, que também é muito importante, não pode passar aqui despercebido, é que nós temos um órgão no Brasil que controla as polícias, controla a atividade externa das polícias, ou seja, a sua atuação, o combate ao crime, a sua produtividade. E este órgão se chama Ministério Público. O Ministério Público no Brasil tem o controle externo da atividade policial. Seria muito importante que o Ministério Público tivesse engajado também nessa questão. Seria muito importante que o Ministério Público tornasse transparente à sociedade quantos registros policiais são feitos diária, semanalmente ou mensalmente nas delegacias de polícia. Quantos desses registros policiais são convertidos em inquéritos policiais? Quantos inquéritos policiais chegam à elucidação dos crimes? Chegam ao autor? Quantos desses crimes são elucidados? Volto a dizer, o defensor da sociedade, o Ministério Público, pela Constituição Federal, artigo 129 da Constituição Federal, estabelece lá que compete ao Ministério Público o controle externo de polícia. Tá? Então vejam, senhores, que assim como a polícia militar, né, de forma muito transparente a cada operação, isso a gente vê diariamente, né, quantas pessoas presas, quantas armas apreendidas, quantos quilos de droga apreendidos, isso já é publicado no mesmo dia, ali ao final da operação. Nós precisamos dar um salto de qualidade e transparência no Brasil. E, nesse ponto, a OAB é fundamental. Né? A OAB pode até mover aí uma ação civil pública para que esses dados policiais, né, essa produção na parte de investigação venha a público. Senão, a gente fica enxugando gelo.
Criticar a polícia é fácil, né? O duro é você encontrar soluções. E a solução para o nosso sistema policial, né, a nível internacional, até porque o Brasil é o único país a adotar o sistema aqui vigente de polícia preventiva e repressiva, é exatamente a mudança, a adoção do ciclo completo de polícia. Então, eu agradeço aí a atenção de todos, né? Espero ter aí trazido o que de principal tem nesse tema e me coloco, então, agora aí à disposição para perguntas, para, enfim, a gente tratar aí dos pontos que não ficaram muito claros aí. Muito obrigado, então, ao doutor Eugênio, né, pela sua mediação aqui. Também agradecer ao presidente aí, o doutor Gonçalo Menezes, né. Estou à disposição aí para a segunda parte. Nós que agradecemos, viu, doutor Ronaldo? Parabéns pela belíssima explanação. Ficamos felizes que você tem um carinho especial pela advocacia, né? Acho que magistrados, integrantes do Ministério Público, advogados, enfim, todos os operadores do direito têm que interagirem a fim de que a gente alcance a finalidade comum, que é a pacificação social, né? Quando a gente interage de forma harmônica, como a desta noite, temos mais chances aí de propiciar uma justiça eficiente aos cidadãos. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. E muito obrigado, né, por ter compartilhado conosco, aceitado o convite. Sei que a sua agenda é concorrida, né? Tive a oportunidade de ministrar esse assunto numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Ficamos muito felizes de você estar hoje, nesta noite, aí compartilhando vossos conhecimentos. Tá? O Eugênio também havia já comentado do seu nome, da vossa postura, da vossa conduta, né, há muito tempo, e ficamos felizes que deu certo nesta data, né, de hoje estarmos compartilhando conhecimento. Meus amigos, vamos utilizar a ferramenta Raise Hand para interagir com o palestrante, né, realizar as perguntas. Aqueles que por tiverem algum tipo de dificuldade, por estar sem um dispositivo de microfone ou então de áudio, podem realizar as perguntas através do nosso chat, que o Dr. Eugênio Alves fará o acompanhamento para mim. Perfeito? Primeiro, a levantar a mão, Gonçalo, o Dr. Eugênio, com a palavra. Oi, Adri. Tem uma pergunta no chat que mandaram por privado. Posso passar para você? Pode já citar a pergunta, Leilani, por favor. Veio do Walter Lins Skoll. A Polícia Civil alega falta de meios efetivos para realizar o processo investigativo diante da grande demanda. A Polícia Militar, sem olvidar de suas atribuições constitucionais, poderia suprir essa deficiência sem prejudicar o patrulhamento ostensivo? Ok, já posso responder, já? Claro, doutor Ronaldo, com a palavra. Okay. Agradeço a pergunta muito inteligente, né? Em verdade, sim, né? No modelo atual, onde não existe o ciclo completo de polícia, essa atividade de investigação pela Polícia Militar não pode ocorrer. Então, nós precisamos mudar o sistema, né? E isso está bem andado na Câmara dos Deputados. Como eu disse, hoje já tendo uma frente parlamentar, né, com audiências públicas, com já projetos de lei, etc., PEC, e uma discussão muito profunda, né? Agora, esse reclamo das polícias em geral, né, por falta de estrutura, é perfeitamente compreensível, né? O que me parece que talvez não seja muito confortável é nós pensarmos em aumentar a polícia mais do que nós já temos, né, sem se preocupar com a sua eficiência. Então,
nós percebemos aí que a falta de regulamentação entre os órgãos de polícia permite uma dezena de atividades aí que não são próprias da polícia, mas ela realiza. Se você não tem uma regulamentação da ordem constitucional entre esses 7 órgãos de polícia, nós vamos ver, além da duplicata desnecessária, dispendiosa, né, inútil até, porque, né, você está subtraindo o trabalho policial para uma duplicata que é feita nos registros de polícia, polícia militar, polícia civil. Então, entendo sim que, né, num novo sistema, essas deficiências seriam supridas. Por quê? Porque cada órgão vai cuidar da ocorrência que se deparar. Todos vão paralelamente atuar, né? E aí a eficiência vai se evidenciar e nós não teremos a duplicata que hoje existe, que em verdade não ajuda, ele atrapalha. Porque se a Polícia Civil faz o mesmíssimo papel da PM nos registros policiais, que são muitos diariamente, ela deixa de investigar. É uma questão natural. E aí você vai querer preencher os claros aí, mas o vício vai continuar. Porque mesmo preenchendo os claros, você não vai conseguir a investigação ideal. Então, eu entendo que na adoção do ciclo completo de polícia, todas essas questões que hoje, né, são aí bandeiras das instituições, elas seriam vencidas pela eficiência. Volto a dizer, eficiência é uma obrigação do Estado, né? Vamos lá ao artigo 37 da Constituição Federal, onde o órgão público tem que, além de ter moralidade, impessoalidade, né, legalidade nas suas ações, ele precisa ter eficiência. Só que a eficiência precisa ser cobrada. No Brasil, em relação às polícias, nós temos um órgão constitucional que controla a atividade externa da polícia. O que o Ministério Público tem que fazer, né? Se já faz, ótimo. Precisa divulgar esses dados para a sociedade. A sociedade tem que partilhar aí dessa produtividade, né? Como eu digo, aqui, pegando aí as belíssimas operações aí, continuadas, cotidianas da Polícia Militar, onde a cada operação, a cada bloqueio, né, nós temos resultados já, né, circulando pelas redes sociais, pela mídia. Nós deveríamos ter a mesma eficiência no plano da investigação policial. Por quê? Porque o Brasil hoje tem dados pífios internacionalmente. Nós estamos na lanterna dos países vinculados à ONU. Tá? Então é isso aí. Obrigado pela pergunta. Obrigado, doutor Ronaldo. Nesse aspecto da cobrança, como durante a vossa fala externou que é papel da OAB também realizar essa cobrança e fazer esse acompanhamento, devo fazer aqui uma reverência justa à nossa Comissão de Segurança Pública aqui da OAB Praia Grande, conduzida pelo doutor Eugênio, pelo Daniel, pela Maria da Glória, pelo Ricardo Pedro, que está aqui conosco, doutor Nelson, doutor Gabriel. Me perdoem se eu esqueci o nome de algum dos membros da comissão, porque não faltam a uma reunião dos 2 consegues aqui do nosso município. E eles fazem um trabalho belíssimo de acompanhamento, de identificação onde estão os problemas mais pontuais da nossa cidade em matéria de segurança pública. E o doutor Eugênio está de parabéns aí por conduzir de forma super atuante essa importante comissão. Com a palavra, Eugênio, eu sei que você já se habilitou, pode complementar aqui e parabenizar a equipe por mim. Ok, obrigado. Logicamente, a nossa equipe aí realmente é uma equipe. Nós dividimos as tarefas e corremos atrás, porque, na realidade, eu quero até parabenizar o doutor Roth, como magistrado, né, os colegas aqui também,
nesse horário 20h31 da noite, o comprometimento que nós, como profissionais, temos diante do quadro que se apresenta em nosso país em relação à parte jurídica, à parte penal, à parte civil e tudo mais, o direito do cidadão. Então, é muito relevante para nós termos aqui profissionais competentes, que temos aqui em nossa Praia Grande, não só em Praia Grande, mas em todo o nosso estado, que tem conhecimento. O magistrado também, após várias audiências, está aqui presente com advogados, discutindo, debatendo, né? É um estudioso do direito. Então, isso engrandece a nossa sociedade. E nós somos formadores de opinião. Então, é muito relevante esse assunto, muito importante, né? Foi pertinente também a colocação do nosso colega, o Walter Lins. Parabenizo também pela pergunta, muito interessante. E complementando aquela situação que houve em Osasco e Barueri, esse fato ocorreu em 20 de agosto de 2015, ou seja, exatamente 5 anos e 2 meses. E em 5 anos e 2 meses, chegou-se a quê? A autoria, a uma real autoria? Não, 3 supostos autores. 3 partícipes. Partícipes. Ou seja, realmente está muito defasado, né? Isso aí, e nós temos que mudar. E como mudar? A partir do momento que temos profissionais competentes e atuantes, como estamos todos nós aqui reunidos nessa vídeo audiência aqui, nessa palestra. O que eu gostaria que o palestrante também nos esclarecesse, em primeiro momento, a ideia, né, que eu penso que foi aqui o nosso colega Walter Lins também colocou, o entendimento meu seria o seguinte: hoje, a Polícia Militar ela vai até o local, depara com uma ocorrência, com um flagrante, ela faz o BOPM, é um Boletim de Ocorrência da Polícia Militar. Ela coloca lá o indiciado, a vítima, as testemunhas, o local do fato, coloca tudo. Se o local tem que ser preservado, fica uma viatura da PM preservando, eles levam todos esses dados para a Polícia Civil. Na Polícia Civil, eles vão colocar o quê? Vão fazer o boletim de ocorrência, o BO. No BO, eles vão colocar a mesma coisa. Então, pelo que eu entendi, essa duplicidade é o que tem que ser cortada. Ou seja, se a PM já está no local, então ela vai fazer o quê? Já tem as partes envolvidas. Ela já faz o BOPM, já relata isso vai direto para o judiciário. Então, o judiciário, o Ministério Público, ao tomar conhecimento disso, é lógico, vai faltar em algumas ocorrências laudo de exame de corpo de delito, perícias ligadas ao IC, isso vai ser encaminhado para o órgão competente. E esse órgão competente vai fazer esse serviço da mesma maneira que está sendo feito hoje, porém com mais afinidade. Isso dá o quê? Tempo para a Polícia Civil fazer essas outras investigações, porque esses casos pequenos já não vai ser mais levado para o Distrito Policial. Esse foi o entendimento que eu tive. Eu gostaria que o doutor Roth nos esclarecesse se eu estou nesse caminho mesmo. Correto. Sim, eu concordo com a colocação, né? E vou mais longe. A gente vê nos estados aí, hoje, 14 estados, né? 1 Distrito Federal, 3 estados. O Distrito Federal e 3 estados. Que esse registro feito pela Polícia Militar, inclusive, é eletrônico. Né? É feito no local e já está no sistema. Veja, então, por que se perseverar nessa duplicidade inútil? Fazer a mesma coisa, perda de tempo, dispendioso. Tiramos o policial do policiamento para ficar horas a fio na delegacia de polícia. O cidadão que já colaborou com registros no local do fato, ele tem que ir na delegacia de polícia também. Concordo plenamente com essa colocação, né? Essa etapa poderia já ser, antes da adoção do ciclo de completo de polícia, já ser eliminada pela Secretaria de Segurança Pública. Está aí o papel da Comissão de Segurança Pública na proposição de medidas para se melhorar o que existe. O ideal, né, é o ciclo completo de polícia. Mas daqui até alcançarmos essa mudança,
né, poderemos sim já resolver essa etapa. O TCO é o exemplo puro. Veja, em 14 estados, o TCO é realizado pelo policial militar no local dos fatos, de maneira eletrônica. Não há necessidade de ir na Polícia Civil para fazer essa duplicata. Veja, e, volto a dizer, São Paulo inaugurou o TCO no Brasil. Por mais de 5 anos realizou isso. Mas aí, né, a Secretaria de Segurança Pública baixou uma resolução proibindo a Polícia Militar de fazer o TCO. Por que será? Será que isso atrapalha o cidadão? Não. Tanto é que no Brasil estamos com 14 unidades da federação. Daqui a pouco estamos com todas. Apenas São Paulo que proibiu. Evidentemente que nós temos forças ocultas aí, não querendo o benefício do cidadão, não querendo que o tópico segurança pública, né, que é um direito fundamental, seja o quê? Seja efetivamente protegido, né, de maneira eficiente. Então, concordo com a colocação. Nós temos que realmente fazer essas discussões aí voltados aí para mudar o que existe, né? Senão, ficamos aí na teoria, né? Ok. Obrigado. E essa situação, antes de passar para a doutora Daniela, né, que é a próxima habilitada, essa situação, doutor Ronaldo, de duplicidade externada pelo doutor Eugênio, é que se traduz no reconhecimento dessa ineficiência da Polícia Civil no Estado de São Paulo. Porque você citou que outros países detêm na Polícia Investigativa cerca de 13% da polícia, e aqui nós ultrapassamos esse percentual e a sensação parece de ineficiência completa, né? Talvez se otimizasse o serviço na Polícia Civil. E outra, eu não milito na área criminal, mas as poucas vezes que eu precisei adentrar numa delegacia de polícia, eu percebi falta de estrutura total, desde falta de funcionários, falta de estrutura física mesmo adequada. É uma sensação terrível de abandono, digamos assim mesmo, da Polícia Civil no nosso estado. E isso acaba desestimulando, obviamente, aqueles escrivãos, os delegados que estão trabalhando naqueles locais, né? Acaba desestimulando, e quem paga por isso é o cidadão, né? Que acaba tendo uma justiça, uma investigação, melhor dizendo, ineficiente. E você uma sensação também, de insegurança. E você tem também, Gonçalo, a questão da subnotificação na polícia das infrações penais. Né? Tem muita gente que desiste de fazer o registro policial porque não acredita que aquele registro vai chegar à autoria, vai responsabilizar o infrator. Já tem a certeza de que o sistema não funciona. Volto a dizer, né? Se nós pegarmos todos os boletins de ocorrências que são registrados, né, e formos verificar na ponta da linha quantos deles resultaram em inquérito policial, no tempo útil, né? No tempo útil. Porque o tempo inútil vai se tornar zero. Nós vamos perceber, então, que ficamos enxugando gelo. Se a Polícia Civil, né, consegue atender a demanda, né, estrondosa da Polícia Militar aí, diariamente nas suas ações, evidentemente que ela não vai conseguir investigar. Então o sistema está errado. Nós precisamos permitir que cada polícia faça o ciclo completo para que a outra polícia tenha a oportunidade de investigar. O nosso sistema realmente está obsoleto. Mas também aí teria que ter um amadurecimento, né, doutor Ronaldo? Porque não correria o risco de ter uma concorrência de investigações da militar com a civil nesse... Não, mas isso existe já no mundo todo. Isso é positivo. Não é uma concorrência. Se houver a concorrência, ela é pró-cidadão, ela não é contra o cidadão. Porque você chegar à autoria e responsabilizar um infrator, nós estamos aí defendendo os direitos humanos.
Hoje, você não consegue chegar nos infratores. Então, graça à impunidade no Brasil, porque o sistema não permite que você desenvolva as investigações. Né? Então, o modelo está errado, a gestão está errada. Nós precisamos mudar o sistema. Né? Se houver uma questão de disputa, de produtividade, ela só vai diminuir a impunidade. É o que acontece em todo mundo, é simples isso. Né? E essa questão está muito bem amadurecida hoje, porque, volto a dizer, e eu sou testemunha disso, porque estive lá na audiência pública, vi a profundidade dos trabalhos e a adiantada discussão nessa matéria. Hoje, essa frente parlamentar está decidida a adoção do ciclo completo de polícia. Então, nós temos o legislativo a nosso favor. Olha quanto nós já progredimos. Muito embora, diga-se passagem, temos pequenos focos de resistência nesse sistema de segurança pública. Mas vai ser superado porque, né, a maioria, né, no Estado democrático é aquela que decide. Né, e a maioria quer o ciclo completo de polícia. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Agora sim, doutora Daniela, com a palavra. Olá, boa noite, doutor Ronaldo, boa noite aos colegas todos que estão aqui, boa noite aos meus colegas de Conseg, que não tivemos mais reunião também por enquanto, infelizmente. Doutor Ronaldo, eu sou ignorante penal, tá? Eu sou analfabeta criminal. Então, assim, eu vou fazer as perguntas e se o senhor achar que está muito errado, o senhor manda eles me deletarem aqui da live. Pelo que o senhor explicou, deveria haver uma integração entre as polícias para que a gente chegasse a um finalmente. Então, elas não deveriam correr de forma paralela, mas sim que houvesse essa interação para que os resultados fossem mais eficazes, né? Agora, o que ficou na minha cabeça, assim, martelando bastante, foi o seguinte: será que isso também não deveria decorrer de uma melhor legislação na área penal? Porque, e aí, assim, o senhor não fica bravo comigo porque eu vou falar, mas a gente ouve também, eu não milito na área criminal, na área penal, porque eu não sei. Uma vez me chamaram para fazer uma audiência no juizado especial, eu falei, amigo, se eu for, você vai ficar mais tempo preso, porque eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não vou saber nem que lado da mesa sentar. Enfim, muitas vezes a gente ouve e até de próprios policiais quando a gente está fazendo um boletim. A gente vai fazer isso aqui agora, ele vai preso, mas depois o juiz solta. Esse depois o juiz solta é alguma coisa assim que fere o meu sentimento, porque na verdade não é que o juiz solta, na verdade o juiz tem que aplicar a lei, o juiz não pode criar. Então, será que não seria o caso de, além disso, né, além deste ciclo completo de polícia, ser, então, feita uma reforma dentro da legislação? E a minha dúvida é essa, porque, de repente, vai fazer todo um ciclo de polícia, toda uma revisão, faz um negócio lindo, tudo bonitinho, redondinho, só que aí, na hora de aplicar aquela lei obsoleta, a criatura vai para a rua, a criatura volta para a rua. Então, o meu medo, assim, eu acho incrível toda essa colocação que o senhor fez. Mas, assim, de fato, como seria a aplicação disso no finalmente? Conseguiria prender o infrator? Ok, vamos lá. Aí agradeço a pergunta, aliás, muito inteligente. Eu entendi as 3 colocações, aí a integração da polícia, a defasagem da legislação processual penal, né? E o resultado disso tudo tal. Veja, em verdade, nós convivemos com a defasagem da legislação há muitas e muitas décadas. Né? Então, primeiro ponto, precisamos modernizar, aprimorar a legislação? Sim. Né? Essa questão de que a polícia prende e a justiça solta é uma verdade inafastável. Né?
Porque cabe ao juiz, como você bem colocou, aplicar a lei, né? E se o cidadão vai pagar uma fiança e vai responder em liberdade, né, não é culpa do juiz, é culpa da legislação. Confere ou não? Se o crime é de pequeno potencial ofensivo, nem prisão isso vai resultar. Então, realmente, nós temos aí problemas graves na atualização da legislação processual e penal, mais processual do que penal, né? Com relação à integração das polícias, veja, é uma política pública essa. As polícias têm que trabalhar de maneira a se complementarem, né? Não trabalharem divergentemente. O ciclo completo de polícia ele vem preencher uma lacuna das mais necessárias no sistema policial. Porque basta a gente trazer a seguinte informação. No mundo todo existe o ciclo completo de polícia. Apenas e tão somente o Brasil permaneceu sem evoluir. Não precisamos fazer uma faculdade para concluir que o Brasil parou no tempo e no espaço em matéria de polícia. Então, o ciclo completo de polícia viria já suprir essa deficiência e reduzir e muito a impunidade no Brasil. Porque hoje, se o Brasil é o país mais violento do mundo, a culpa também é do sistema policial existente, né? Qualquer estatística que você pega envolvendo outros países, você vai verificar que os índices de resolução de crimes de investigação são muito altos. E no Brasil é baixíssimo. E é baixíssimo por quê? Porque de 6 órgãos de polícia que você tem, apenas 2 investigam. E esses 2 não conseguem atender a demanda. A demanda da produtividade dos órgãos que fazem a prevenção e a demanda dos inúmeros crimes de autoria desconhecida. Esses acabam não sendo esclarecidos. Então, veja, tudo isso dá para caminhar junto. Mas, por exemplo, para a adoção do ciclo completo de polícia, eu não preciso de uma modernização da legislação, porque são questões independentes. Né? O modelo de polícia tem que ser diferente. A partir do momento que você dá a investigação para a polícia militar, que hoje só faz a prevenção, veja, isso beneficia o cidadão, isso diminui a impunidade. Isso vai permitir que o Ministério Público ofereça denúncias e o Judiciário condene o infrator. Mas se hoje você não tem investigação, e eu trouxe aqui a realidade do Rio de Janeiro, do chefe do Ministério Público lá por 4 gestões, dar uma entrevista no Conjur, né, dizendo que a impunidade graça por falta de investigação. Veja, nós não podemos tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, dá para a gente adotar, assim, no Brasil, o ciclo completo de polícia. Lógico que isso vai implicar numa mudança constitucional, né? Acredito eu que ela está próxima para acontecer, e até porque hoje nós temos essa frente parlamentar, né? Muito atuante, muito determinada. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço, doutor. Obrigada. Satisfeita, Dani? Mais alguma indagação? Okay. Temos mais alguma pergunta, Helene? Idrei? Sim, tem uma no chat. Na verdade, eu li a segunda pergunta do Walter antes de ler a primeira. Tem uma antes. A primeira pergunta dele estava assim. Boa noite, Excelência. Dr. Ronaldo João Holt. Preliminarmente, meus parabéns pela brilhante palestra. Muito se discute o modelo obsoleto no sistema de polícia no Brasil. Há décadas se discute a questão da unificação das polícias civil e militar, e não se obteve êxito até a presente data, por razões diversas.
O lobby político seria, na visão de Vossa Excelência, o obstáculo para a implementação do ciclo completo de polícia? Bom, vamos lá. Agradeço as perguntas, o cumprimento. Em verdade, por que nós não adotamos ainda o ciclo completo de polícia? Veja, porque nós não tínhamos ainda sensibilizado os parlamentares. Hoje, os parlamentares estão sensibilizados. E nós evoluímos muito. Quer dizer, acredito sim que em breve tempo teremos o ciclo completo de polícia. Não falaria isso há 4, 5 anos atrás, mas agora sim. A questão de unificação das polícias, veja, o ciclo completo não tem nada a ver com isso. Quanto mais polícias tivermos, e assim os países os têm, né, afora o Brasil, melhor para a sociedade. Veja o Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Penal, Guarda Civil, né? Guarda Civil Metropolitana, as GCMs, né? A Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar. Então, veja, unificação de polícia é uma tecla já superada. Né? Você tem atividades completamente diferentes de polícia e elas devem ser mantidas, até para equilíbrio do próprio sistema policial. Quanto mais polícias você tiver, melhor para a sociedade. Quanto menos polícia você tiver, mais você vai estar na mão do governante. Imagine uma única polícia. Imagine uma polícia que é comandada pelo sindicato, pelo partido político, e não age. O caos que seria. O Brasil encontrou um equilíbrio nesse ponto. Né? Polícia Militar não pode ter sindicato, não pode, os seus integrantes não podem se filiar a partido político. Essa vai funcionar 24 horas por dia. Fim de semana também, não fecha a porta na sexta para recomeçar na segunda. Muito bem. E quantas polícias nós tivermos? Ótimo. Agora, no sistema de ciclo completo de polícia, cada uma delas, né, demonstrará a sua eficiência diante dos casos que se deparar. Porque aí a Polícia Civil, né, ao se deparar no policiamento com o tráfico de entorpecentes, vai prender, vai investigar e vai chegar a um resultado positivo, em breve tempo. A Polícia Militar, ao se deparar com um traficante de entorpecentes, vai prender, vai investigar e vai ter a mesma produtividade. Ou seja, nós vamos aumentar a produtividade, nós vamos tornar o órgão policial, as agências policiais eficientes, e isso tudo em prol do cidadão. Então, defender os direitos humanos é ter uma polícia eficiente. Uma polícia obsoleta, anacrônica, nós estamos cometendo crimes contra os direitos humanos. E a impunidade, né, ela é gerada por falta de investigação. Está aí um tema bonito para a OAB, né, para a Comissão de Segurança Pública empunhar. Né? Obrigado, então, pela pergunta também do nosso internauta aí. Obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo. Temos mais alguma indagação, Elaine? Não, doutor. Não havendo mais perguntas, então caminharemos para o encerramento. Doutor Eugênio, com a palavra para as suas considerações finais. Bom, novamente, eu quero parabenizar o nosso ilustre Ronaldo João Rotti, né, que nos fez engrandecer aqui no conhecimento em relação aos fatos, né, que estão acontecendo aí, não só no nosso estado, mas que estão ocorrendo em Brasília também, diante das circunstâncias que estão preocupados, né, alguns parlamentares ainda estão preocupados, e nós não devemos perder as esperanças, que nos faz crer e acreditar
é o que eu falei, é o comprometimento. Advogados comprometidos, juízes comprometidos, promotores de justiça comprometidos, senadores, deputados, vereadores. Então, em toda classe tem os bons, os maus e tem os excepcionais. Hoje, 20h56, nós somos excepcionais aqui nessa palestra, porque cada um está aqui por um interesse do conhecimento, o interesse de querer agir. E isso é o início de tudo. Então, eu quero agradecer novamente e parabenizar, e as suas palavras foram muito gratificantes e enriquecedoras aí para o nosso conhecimento. Os agradeço, e depois de 2 anos conseguimos trazê-lo aqui para a Praia Grande, mesmo que seja virtualmente. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Eugênio, parabéns pelo belíssimo trabalho, e que bom que você conseguiu êxito aí no convite e nos brindou aí com essa belíssima palestra, essa belíssima live com o Dr. Ronaldo. Parabéns a toda a equipe, viu, da comissão. Agora, a nossa querida doutora Paula Catelani, representando a Comissão de Cultura e Eventos, para as suas considerações finais. Obrigada, doutor Gonçalo. Eu gostaria também, em nome da Comissão de Cultura e Eventos, também parabenizar e agradecer o nosso palestrante, excelentíssimo Ronaldo João Rotti, que dessa maneira tão excelente hoje nos enriqueceu com seus conhecimentos, com essa palestra tão importante, não só para nós enquanto advogados, mas também na qualidade de cidadão, muito importante. Fiquei muito feliz. Quero dizer também com muito carinho que eu tenho certeza que todos colaboram com o que digo, mas que a casa está aberta sempre, e os nossos corações também. Quero agradecer também o Dr. Gonçalo, que com essa sua gestão excelente também tem permitido que seja possível esses nossos encontros, também de uma maneira muito especial. Agradecer a comissão organizadora, na pessoa do seu presidente, Dr. Eugênio Alves, assim também como agradecer e cumprimentar todos os presidentes e membros das nossas comissões, que sempre nos ajudam, colaboram com a divulgação das nossas palestras. Agradecer e cumprimentar todos os nossos participantes, sempre também de uma maneira muito carinhosa, agradecer os nossos colaboradores, que sempre fazem para nós esse papel de anjos da guarda, tornando isso tudo possível, deixando isso tudo material. Agradecer e dizer novamente a nossa saudade da doutora Morgana, presidente da nossa Comissão de Cultura e Eventos, mais uma vez desejar melhoras, dizer que sentimos saudade, venha breve fazer esse papel de uma maneira também tão maravilhosa como tem feito. E peço permissão para poder anunciar os nossos próximos eventos. No dia 21/10, às 16 horas, nós teremos o advogado e as técnicas de mediação com a expositora doutora Cíntia Zacariotto. No dia 22/10, nós teremos Direito Sistêmico com a expositora doutora Thaís Aires Coelho. No dia 28/10, nós teremos às 16 horas Desafios e Perspectivas para a Advocacia Condominial com o expositor doutor Miguel Zain. E ainda temos a nossa campanha Lacre Solidário, com arrecadação de lacres e tampas plásticas, com pontos de coleta na Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, na Rua José Borges Neto, número 703, na Vila Mirim, ou na Sala de Apoio do Fórum Estadual, com a coordenação da campanha através da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, desejo uma boa noite a todos e até a nossa palestra, se Deus quiser, e que as próximas possam ser presenciais para que todos possamos nos abraçar e agradecer essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez, doutor Ronaldo. Obrigado. Obrigado, Paula, parabéns aí por estar representando essa nossa competente Comissão de Cultura e Eventos. Estamos com saudades da Morgana, mas ela deixou aqui uma grande pupila. Você está representando muito bem a comissão. Parabéns. Ratifico os seus agradecimentos aos nossos presidentes de comissões, integrantes de comissões que sempre nos prestigiam, colaboradores, enfim. Você foi muito feliz na sua fala, contemplou a todos, né? E citou todos os eventos futuros, mas acabou esquecendo dos eventos relacionados à exposição dos candidatos a prefeito do nosso município,
Assim como hoje nós ministramos essa palestra abordando o tema de segurança pública, que é um tema que preocupa toda a população, e é por isso a importância do debate, como o doutor Ronaldo bem expôs, né, para que a gente possa identificar a eficiência, tentar buscar alternativas e também cobrar dos nossos representantes públicos aí uma mudança efetiva na forma de ação da polícia. Nós também temos que dar publicidade até para cumprindo a nossa função institucional aí de defesa do Estado Democrático de Direito, as propostas de governo dos nossos candidatos. E aí, nessa seara, está de parabéns a comissão presidida pela nossa querida Maria do Carmo, aqui presente também nessa live. Ela representa a Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos e está organizando com muito carinho as lives com os candidatos a prefeito do nosso município, que inicia amanhã com o candidato Alexandre Cunha, e também estamos aí providenciando um debate com os candidatos a prefeito que deverá ser realizado no dia 5 de novembro. Essas lives serão abertas, serão divulgadas no nosso Facebook e também YouTube, e será realizada através do webinário do Zoom. E é uma maneira, doutor Ronaldo, da gente interagir com a população da nossa cidade, né? Estabelecer o diálogo, conscientizá-lo do papel do representante do Poder Executivo e dar possibilidade para que eles possam avaliar os seus respectivos candidatos, né? E terem condições aí de dar efetividade ao voto consciente, que é a vontade de todos nós, né? Que toda a população, todos os cidadãos acabem votando de maneira consciente no próximo dia 15 de novembro, porque dessa forma temos mais chances aí de evoluirmos enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Então fica aqui registrado o convite, espero contar com a sua presença, Paulinha, e de todos vocês, Eugênio, e de todos os colegas que estão participando dessa live, e também do doutor Ronaldo, se tiver um tempinho, será imperdível, às 19 horas, amanhã, com o candidato Alexandre Cunha. Doutor Ronaldo, muito obrigado, ratifico tudo que já foi dito, foi uma belíssima exposição. Depois, se o doutor quiser, nós encaminharemos todos os comentários no chat. São vários elogios, mensagens carinhosas, que testemunham realmente a belíssima palestra que foi ministrada nesta noite. O doutor trouxe elementos e dados estatísticos que possibilitam que a gente reflita acerca da deficiência que hoje enfrentamos no que concerne a segurança pública, e esse debate de alto nível, de alta qualidade, aí permite o nosso amadurecimento enquanto operadores do direito e também cidadãos. Muito obrigado e até a próxima, espero que de forma presencial em nossa casa. Muito obrigado a todos, até amanhã e tenham uma excelente noite. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais.